Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das investigações mais impressionantes da história sobre o sentido da vida. Tudo registrado lá no livro de Eclesiastes. Sabe aquela pergunta que vez ou outra todo mundo se faz? Qual é o sentido de tudo isso? Pois é exatamente essa é a questão que Eclesiastes encara de frente. A gente pode encarar essa jornada toda como um grande experimento. O autor, que se apresenta como o pregador, decidiu testar, na prática, tudo o que a vida tem a oferecer para ver o que realmente vale a pena. E olha, depois de toda essa busca, a primeira conclusão dele bem, é chocante. E à primeira vista parece incrivelmente pessimista. Essa é a frase que abre o livro, a tese central, que já chega dando um soco no estômago. Ela dá o tom de toda a investigação que vem a seguir. Mas, afinal, o que isso quer dizer? Para a gente entender isso direito, preciso olhar para a palavra original em hebraico, hevel. Não é vaidade no sentido de orgulho, sabe? A imagem aqui é de um vapor, uma fumaça. É algo que a gente até consegue ver, mas não dá para segurar, e que some num piscar de olhos. É passageiro, é transitório. E aqui está o pulo do gato. O pregador faz questão de dizer que essa conclusão vale para uma vida vivida debaixo do sol. Essa expressão é a chave de tudo. Ele está analisando a vida de uma perspectiva puramente terrena, secular, sem olhar para nada além do horizonte. Então, que experimentos foram esses que levaram ele a uma conclusão tão sombria? Ele foi bem metódico, viu? Testou as maiores buscas da humanidade. Ele mergulhou de cabeça no conhecimento, foi atrás de todo tipo de prazer, construiu coisas grandiosas, juntou uma fortuna. Ele até ficou só observando os padrões da natureza, tentando achar um propósito duradouro em cada uma dessas coisas. E o resultado? Sempre o mesmo. Cada um desses caminhos, sozinhos, levava a uma sensação de vazio. Era como ele mesmo disse, tentar pegar o vento com as mãos. Uma busca frustrante que não leva a lugar nenhum. Uma das coisas que mais angustiava o pregador era a morte. Ele percebeu que, no fim das contas, ela chega para todo mundo, não importa quem seja. A comparação é muito clara. Não faz diferença se uma pessoa é super sábia ou completamente tola, o destino terreno é o mesmo para ambos: morrer e, com o tempo, ser esquecido. Essa percepção foi um baque para ele, porque se do ponto de vista aqui da Terra, tanto o sábio quanto o tolo acabam no esquecimento, qual o valor real de ser sábio? Mas calma, a análise não para nesse pessimismo todo. A narrativa dá uma virada, tem um ponto de inflexão onde a compreensão do pregador começa a mudar, a se aprofundar. Ele começa a sacar que talvez o diagnóstico inicial dele estivesse, digamos, incompleto. Que talvez as atividades da vida, o trabalho, o prazer, a sabedoria, não fossem o problema de verdade. A solução, então, não era mudar o que se faz, mas sim a maneira como se enxerga tudo isso. O problema não era a vida debaixo do sol, mas viver somente para o que está debaixo do sol. É aí que ele começa a enxergar uma ordem maior, um ritmo soberano que está além da nossa compreensão. Como diz o texto, as coisas têm seu tempo certo, dentro de um propósito muito maior. E aqui está a grande sacada. Aceitar que a gente não vai entender tudo é o que liberta da frustração. O objetivo não é decifrar os mistérios de Deus, mas sim desenvolver um temor reverente, sabe? Um sentimento de admiração e respeito diante de um plano tão imenso. Com essa nova perspectiva, o pregador finalmente chega a uma conclusão prática e, o que é surpreendente, uma conclusão cheia de vida sobre como encontrar sentido. A sabedoria de verdade não está em correr atrás de coisas grandiosas, mas em achar alegria nos presentes simples do dia a dia, coisas como comer, beber e ter satisfação no trabalho. Em ser generoso, em se dedicar mesmo sem ter todas as certezas. E, o mais importante, em manter o Criador sempre em mente. Essa analogia é perfeita para resumir tudo. Pensa na vida como uma máquina. O pregador testou todas as peças, a riqueza, o prazer, a sabedoria, e todas funcionavam perfeitamente, em alta performance. Mas a máquina, como um todo, não saía do lugar. Por quê? Porque faltava um manual de instruções, o propósito divino que conecta e dá sentido a todas as peças. E assim, a gente chega ao veredito final. A vida deixa de ser rebelde, de ser só fumaça, quando ela é redirecionada para além do debaixo do sol.
O propósito é encontrado numa relação de respeito e obediência a Deus. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A jornada do pregador parece sugerir que, para que os nossos dias contados aqui debaixo do sol não sejam só um correr atrás do vento, talvez a gente precise olhar para algo que está acima do sol.